Bate-papo Novo Tempo. Muito bem, minha gente, estamos começando mais um Bate-papo Novo Tempo. Ele de volta, nosso amigo Haroldo Melo, já aqui no Pará, mas até o final só do mês. Bem-vindo, meu amigo! Obrigado, Didi. Estou matando a saudade aqui do nosso querido Pará. Rapaz, eu estou tendo dificuldade de comprar açaí. Será por quê, hein? Rapaz, o preço que está, meu irmão, o produto está rareado no mercado. Eu estava achando que era porque você tinha comprado todo o estoque, né? Haroldo, o tema, como você já tinha anunciado para a gente na semana passada, né? É desenvolvimento integral da pessoa, né? Tem muita gente que fica sempre na mesma, né? Não muda nada, não evolui nada, não desenvolve nada. Ano após ano está sempre na mesma coisa. O rapaz não procura desenvolver nada, crescer, fazer um curso, estudar. Ou até mesmo se, eu vou dizer assim, fazer um check-up de si mesmo, né? Para avaliar, Exatamente. para ser um pai melhor, um esposo melhor, um funcionário melhor, ver se a saúde está em dia, né? Aí Ah, pode evitar muita coisa, né, amigo? com certeza, né? O camarada tem que estar de olho no seu desenvolvimento integral, né? Aquele, Exato. como diz Jesus, crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, né? O crescimento integral não é só no nível do universo temporal aqui nosso, né? Horizontalizado, tem o verticalizado também, Uhum. onde Deus é o principal artífice desse desenvolvimento integral do ser humano, né? Exato. Acho que você disse aí, todos são importantes, mas o mais importante é o vertical, né? Porque tem muita gente que até pode estar dando importância para esses outros desenvolvimentos e está esquecendo do desenvolvimento principal, que é do ser humano com Deus, que é o espiritual. Mas também a gente não pode só pensar no espiritual e esquecer que a gente precisa estudar, que a gente precisa se aperfeiçoar em outras coisas, não é? Exatamente. Na realidade, o Evangelho faz referência a 4 etapas desse desenvolvimento, né? Sim. O desenvolvimento intelectual, físico, espiritual e social. O homem, ele é um composto, ele não é uma ilha, né? Ele é um composto. Quando Deus criou o homem, ele criou completo cidadão para ele desenvolver todo o seu crescimento potencializado, né? Sim. Não apenas em um aspecto da vida. E deve ser, como você escreveu aqui para mim, que ele deve ser harmônico e equilibrado. Como é que é isso na prática? Rapaz, primeiro o cara tem que ter uma saúde abundante. Hum. Abundar em saúde, né? E ele tem que cultivar tudo aquilo que precisa para que a sua saúde realmente seja abundante. Depois, ele tem que ajudar a se realizar como pessoa e trabalhar suas potencialidades, porque muita gente não se ajuda, ficar Uhum. preso naquela cadeia da negatividade e fica com olhar de retrovisor para o que é ruim e esquece de olhar para frente, né? Aí ele perde a oportunidade de expandir tudo aquilo que é o seu potencial. E aí o conselho que vem é que tem que desenvolver as áreas do desenvolvimento para não ficar desequilibrado, não é? Uhum. Então, por exemplo, cuidar do aspecto físico da vida. Por quê? Porque o físico é a base, né? É a base para o ser humano poder se desenvolver. Se o cara não tem um físico com saúde, ele não vai desenvolver praticamente nada na sua vida, né? Então, ele tem que fazer exercício, tem que descansar as horas necessárias, ter contato com a natureza, se abster de coisas que prejudiquem o organismo, porque o físico precisa disso aí. Tem gente que fica enclausurado dias e dias e semanas, meses e anos e não procura
desenvolver esse aspecto físico da vida na sua totalidade. Tem gente que nem gosta de fazer exercício. Ora, o homem foi criado para ação. Você tocou num assunto muito importante aí, porque você está falando aí de uma coisa muito séria, né? Que é o equilíbrio, né? Tem gente que se concentra só, hoje em dia, né? A cobrança muito exagerada com a parte intelectual, né? Então a pessoa ela faz mestrado, faz doutorado, faz uma, duas, três faculdades e ela acaba não cuidando da sua saúde. Recentemente eu fiz aqui uma série no nosso bate-papo, né? Falando justamente sobre isso aí. Muitas pessoas que pensando em estudar uma universidade acabando detonando a saúde, porque não dormiam, não se alimentavam direito, comiam muito fast food, e isso acaba atrapalhando até mesmo no seu desenvolvimento depois. Então, a pessoa tem que ter um equilíbrio aí, né? E hoje, depois, a pessoa vai trabalhar, acaba trabalhando até tarde da noite, todo dia, não dorme, não tem um sono de qualidade, não tem o tempo dela de lazer, não tem nada. Então, ela depois entra em parafuso, né? Porque ela não soube fazer o equilíbrio. Exatamente. É muito interessante isso aí, porque o fato de se abster de coisas que prejudiquem o organismo exige disciplina. Exatamente. Se o camarada não for disciplinado, ele acumula bens para depois gastar esses bens para recuperar a sua saúde. Uhum. Qual é o ganho disso aí? Nenhum. Sem dúvida. Então, equilíbrio é tudo. Tá, aí nós já entendemos essa questão do equilíbrio. E agora a mente. Como é que a gente pode agora cultivar esse desenvolvimento mental? Pois é. A mente é o aspecto de maior importância da nossa vida e o cérebro é o que fundamenta tudo na nossa vida. Então, é o centro motor da nossa vida. Se ele não estiver desenvolvido como deve ser, como é que... Né? Por isso que a gente vê uma sociedade doente, como diz a Bíblia lá em Isaías, né? O mundo está doente da cabeça aos pés. Sim. Exatamente porque a mente das pessoas está comprometida, fragilizada. O que fazer, então, numa situação dessa? Vamos lá. Primeiro, pratique uma atividade física ativa. Né? Se ele é um camarada que pratica muita atividade física, ele tem que complementar isso com atividade intelectual, com leitura, com estudo, analisar criticamente os problemas, ter conversação intelectual, porque tem gente que é só malhar, malhar, malhar e ficar, né? E o fitness é o modus operandi de vida. E esquece da atividade intelectual, da leitura, do estudo, né? Esquece de fazer leitura de cenário da sociedade, do mundo. Quer dizer, começa a haver um desequilíbrio. Né? Boa. A cabeça, ora, ela é usada para formar ideias claras, objetivos definidos, tomar decisões que produzem os efeitos desejados. Então, ela, mais do que nunca, tem que estar muito bem preparada. E quando você faz exercício físico, você joga hormônio suficiente, né, para que ela esteja muito bem alimentada para fazer o seu papel. E o pensamento? Rapaz, nada melhor do que cultivar um pensamento positivo. Porque se o camarada não tiver um pensamento de positividade na vida, como é que vai ser a vida deste cidadão? Né? Ele não vai ter aquela capacidade de extrair toda a potencialidade da sua vida. E o pensamento, ele controla o caráter, a formação do caráter. Ele burila o caráter, ele qualifica o caráter. Então, é muito importante que esse pensamento seja positivo para que o seu caráter seja positivo. Porque o seu caráter sendo positivo, vem a outra coisa aí.
as relações interpessoais. Elas serão amadas e respeitadas. Agora, se o seu caráter for um caráter conflituoso, né? Homem-bomba, homem-rolo compressor, homem-boxe, né? Homem explosivo, olha o caráter desse cara como vai ser e a relação interpessoal. Vai ser uma explosão na vida do camarada, né? É E verdade. aí ele deixa de ter os atos responsáveis praticados na sua mente de forma positiva. Você tocou num assunto aí muito importante. No primeiro ponto, me chamou muita atenção o primeiro tópico aqui seu, né, que é a mente está voltada com boa leitura, né, com estudo, com uma análise crítica, e a gente também poderia colocar nos dias de hoje não só a leitura, mas também aquilo que você assiste, né? Tem muita gente que só fica assistindo programas que só destroem, que é uma cultura inútil, né? O camarada sabe o nome de todos os personagens lá do programa tal, mas ele não sabe a história, não conhece nenhum personagem da Bíblia direito, né? Então, isso é uma cultura inútil, né? Não está ajudando em boa na formação da sua mente, né? Só está prejudicando, né? Deteriorando assim, vamos dizer. Exatamente. Como é que vai ficar o caráter dessa pessoa? Exato, não dá. Bebe uma água aí, Haroldo, bebe uma água aí. Vai ficar um caráter complicado. Complicado. Vai ser um serzinho difícil de se lidar, né? Bom, exatamente. Agora, bom, já falamos aqui do desenvolvimento da mente e agora as relações sociais. Aí tem algumas coisas, né? Uhum. Por exemplo, prazer e sofrimento. Depende da ação dos relacionamentos. Certo. Como fazer, como acontecer, como estabelecer, porque o prazer e o sofrimento eles estão atrelados com aquilo que eu penso, com aquilo que eu faço, com o meu lado atitudinal. Uhum. Então, eu tenho que ter muito cuidado, né, com essa ação que eu vou praticar no meu relacionamento. O tempo e o esforço. Eu estou dedicando para quê? Para estreitar laços de união com família, amigos, vizinhos e companheiros de trabalho ou para estabelecer uma zona de conflito? Como é que eu estou trabalhando isso aí? Como é que eu vou desenvolver minhas relações sociais se o meu tempo e meu esforço não estão adequados para transmitir relacionamento de qualidade com nossos, né, com o nosso próximo? E boas relações sociais. Por que é interessante ter boas relações sociais? Pela salvaguarda que nós fazemos contra o desequilíbrio mental. Você vê um psicopata, por exemplo, né? Um esquizofrênico, não que seja preconceito contra isso, mas eles têm um desequilíbrio mental. E aí as relações sociais dele não são boas, são sofríveis. Por quê? Porque a mente deles está comprometida com a situação. Agora, não devemos esquecer a parte espiritual, que é o ponto mais relevante do desenvolvimento humano. Quer dizer, a gente sai da linha horizontal e entra para a linha vertical. Né? Vertical. Por quê? Porque a parte espiritual ela trabalha a moral, o moral do ser humano, que reflete a bondade ou a maldade dos nossos atos. Então, é muito importante a gente pensar o lado espiritual pelo lado moral do ser humano. Deus criou o homem moral. Sim. Para isso, ele foi estabelecido como ser humano na face da terra. Deus não disse para ele sair por aí fazendo maldade, mas quando Deus criou, ele viu que era muito bom. Então, nós temos que refletir a bondade. Existe a questão da estética
na vida espiritual, parece uma contradição, né? Porque a estética é ligada a corpo, a fitness, mas exercitar o gosto pelo que é belo, pela arte, pela limpeza, pela ordem do ambiente em que vive, isso é uma questão estética. Ora, Deus trabalhou 6 dias para criar a melhor estética para Adão, né? E deu para Adão uma companheira, e naquele ambiente fantástico, o casal teve a sua lua de mel. A melhor estética que Deus poderia ter criado para o ser humano ter uma lua de mel foi criada na semana da criação. Por quê? Porque era belo, era uma arte, era tudo limpo, tudo ordenado, não tinha vírus, não tinha bactéria, não tinha nada disso. Então, hoje, na nossa vida espiritual, nós temos que cuidar dessa estética também. Temos que primar pelo que é belo em nosso caráter, em nossa vida, pela arte do viver cristão com as pessoas, pela limpeza, né? Da nossa mente, dos nossos pensamentos, do nosso sentimento, das nossas emoções, e ordenar todo o nosso lado atitudinal, para que o ambiente que nós vamos viver possa ser um ambiente de muita harmonia entre os seres humanos. E depois... Interessante, você tocou em vários pontos. Estava prestando atenção no que você estava falando, né? Eu estava pensando aqui, a gente tem contato para desenvolvimento nosso mental, a gente tem contato com os livros, tem contato com as pessoas também, tem Exato. a natureza, porque também ela nos ensina, né? Você vai lá, em meio à natureza você consegue pensar e refletir no amor de Deus, mas você também tem que se envolver com as pessoas, né? E hoje em dia, com a pandemia, muita gente está ficando trancada, né? E está entrando em parafuso, porque sem o contato com as pessoas é muito ruim. Aí você vê algumas pessoas que acabam adotando algum animal de estimação, né? Porque precisa ter esse contato com as pessoas, né? Mas é importante para que a gente possa realmente ter esse desenvolvimento, a gente ter relações sociais. Agora, eu estava pensando aqui que não é qualquer relação, né? Eu não posso me envolver com qualquer pessoa. Eu tenho que saber escolher as pessoas certas, porque senão elas vão me arruinar. O tipo de pessoa que eu vai escolher ou vai me ensinar a fazer coisas boas ou vai me ensinar a fazer coisas boas. Então, tem que tomar muito cuidado com o tipo de pessoa que você está se associando. Então, faça boas escolhas. Se evite andar ao lado daqueles que só trazem problemas, né? Senão vai ser ruim para você. Exatamente. Então você, mas eu tenho relações sociais, mas com quem? Você só procura andar com aquela turminha suja, que é aquela turminha que não quer nada com nada, você não vai se desenvolver nunca. Ande com quem realmente pensa de forma positiva, ande com quem estuda, com quem busca Deus, né, com quem cuida da sua própria saúde, porque isso vai te ajudar também, né, o Haroldo? Com certeza, porque não é uma questão de preconceito, de você querer ser melhor. Mas veja bem, nós temos uma pleiade de perfis de seres humanos. Uhum. Nós temos que ver qual é o melhor perfil de ser humano que se adequa com a minha visão de mundo, com o meu modo de pensar, de agir, porque senão a má conversação corrompe os bons costumes. E a gente não tem que ser pré-conceituoso, mas nós temos que ter critérios na escolha de pessoas que vamos estar nos relacionando. Imagine você viver a vida toda com uma pessoa que só quer saber de conflito. Como é que você vai conseguir conviver com uma pessoa desse tipo? Não dá, não dá. Não dá. Então, você tem que ter critério, porque a religião ela exige uma comunhão com Deus. E só pode haver uma comunhão com Deus quem tem um processo de harmonia consigo mesmo e com os seus semelhantes. Senão, esse relacionamento de harmonia com Deus, ele passa a fragilizar e se quebrar. E você não tem como manter esse relacionamento harmonioso com Deus, né? É verdade. Bom, você também vai trazer aqui a questão da saúde também, para a gente poder fechar, né? E os fatores sociais, eles podem afetar a nossa saúde também?
E muito, né? Porque o social é o que envolve os tempos e movimento das pessoas na sociedade. Então, se eu estou desempregado ou estou inseguro no meu trabalho, isso vai se refletir lá em casa, porque eu vou acabar me tornando não tolerante com as coisas, com as demandas que eu vou ter em casa, porque eu vou estar num estado de nervo muito forte, eu vou estar ansioso, aflito, angustiado, depressivo. Então, meu nível de tolerância vai cair muito. E é lógico que isso impacta, porque eu tenho que manter a minha casa, meus filhos, os compromissos. Quer dizer, é toda uma estrutura que balança, né, o estado emocional do ser humano. Agora, se ele tem uma estrutura muito bem definida, ele absorve tudo isso e procura uma forma positiva de reagir para que isso não se transforme numa carga, num peso na sua casa, na sua família. Além disso, também tem, estava pensando aqui que você escreveu, né, a questão, eu já tinha até pontuado no início do programa, que é aquela ambição profissional. Você quer crescer muito, né, e você acaba prejudicando o seu próprio corpo por conta dessa ambição, né? Quer conquistar, quer conquistar, quer conquistar. Isso acaba levando a pessoa ao estresse, né? Olha, na faculdade, um colega que era gerente de uma grande concessionária, ele disse assim: gente, eu, para subir na vida, se tiver que pisar em alguém, eu não tenho o menor escrúpulo para fazer isso. Você já pensou um profissional se qualificando academicamente com um pensamento desse? Quer dizer, a ambição chegou a um nível tal que as pessoas se tornaram irrelevantes como seres humanos para ele, né? Resultado, ele vivia uma carga de estresse constante, porque se as coisas não saíam como ele queria, era um problema muito sério. Então, cuidado. A ambição profissional é importante, desde que ela não escravize a sua mente, gerando um estresse desnecessário. Tá certo, Haroldo. Nosso tempo aqui já se esgotou, mas você já me está me passando aqui, na verdade, qual vai ser o próximo tema. Qual vai ser? Rapaz, autoestima. Em nossos tempos, né, a pandemia deu uma balançada, meu amigo, na autoestima, botou na corda bamba, sacudiu, sacudiu e continua sacudindo. Então, bem-vindo aí para esse tema aí, semana que vem, já vai colocando aí na tua agenda para você não perder, né, Haroldo? Vai ser tremendo aí, Exato. tenho certeza. Haroldo, muito obrigado. Aí vamos pegar novamente o seu telefone, porque sempre tem gente nova que está acompanhando a gente e, de repente, gostou dos seus comentários e quer, de repente, te convidar para você, pelo Zoom aí, fazer aí uma live, né? Com os amigos das igrejas. Você está fazendo isso de forma gratuita, né? Para as igrejas. Exatamente. Qual é o telefone? 91 é o DDD. Sim. 98456-1312. Gente, é só lembrar aqui, tá? Que você precisa entrar em contato com ele quanto antes, porque nós estamos no início do ano, daqui a pouco esse homem aí não tem mais espaço na agenda dele, não. Então, agenda logo, já fala lá com alguém da igreja, o pessoal do Ministério da Família, né? Você vai dar Exato. sobre família, sobre casamento, relacionamento, assim. Sempre é importante. Lembrando que ele é terapeuta familiar, não é psicólogo, né, gente? Por favor, não vai começar a perguntar coisas que não são da área dele, né, Haroldo? Exatamente. Então, rapidinho aqui, vamos lá, DDD 91 98456-1312. Lembrando que o Haroldo também, ele presta assistência pelo Zoom de forma particular, tá? Se você quer conversar com ele, quer algum conselho também nessa área, é só falar com o Haroldo que ele tem um valor, um pacote bem barato aí, faz atendimento personalizado, né, Haroldo?
Com certeza. Nós estamos... É um trabalho interessante pelo Zoom, porque a gente trabalha na disponibilidade das pessoas, né? Não existe aquela demanda de tráfego, de hora, de... Não, é dentro da possibilidade da pessoa e é muito gostoso, porque às vezes as pessoas ficam mais relaxadas para conversar, para trocar ideia com a gente. É muito bom. Esse aí é o homem, Haroldo Melo, nosso terapeuta familiar. Haroldo, até semana que vem, tá? Um grande abraço para você. Um abraço a você, Didi, e um grande abraço para esses amigos da Rádio Novo Tempo. Valeu!